recentemente, né, um mentorado, ele estava me contando como que ele fazia a promoção, dos serviços dele antes de aplicar as estratégias que a gente havia passado ali no método escalando na Físio, né. Inclusive, ele chegou a contratar uma agência de marketing, da qual ele pagava R$ 1.500 por mês, isso mesmo, R$ 1.500. E ele falou assim: "Karen, a agência ela fazia exatamente tudo para mim". Então ela ia lá, ela tirava as fotos, ela fazia a gravação, ela de vez em quando eu mandava o conteúdo, se eu não mandava o conteúdo, ela perguntava qual era as técnicas que eu utilizava e ela então fazia o texto para promover e a gente simplesmente fazia postagem constantemente, todos os dias subia uma postagem ali nas minhas redes sociais. E ele falou assim: quando chegou o final dos 6 meses, né, que eu vi que eu tinha simplesmente pago até ali R$ 9.000, investido R$ 9.000, e desses R$ 9.000 não veio um novo paciente para dentro da minha agenda, eu parei para refletir. Então, o que que está acontecendo, né? E foi aí então que ele me procurou para a gente passar para ele as estratégias de um dos pilares, né, que é o marketing, e então ele começou a fazer, né? Então, assim, quando eu entrei no Instagram dele ali, vendo uma das maneiras dele fazer essa promoção, porque não é só Instagram, como eu falei anteriormente, mas o Instagram era simplesmente impecável, inclusive as fotos que ele tirava, né, assim, fotos editadas, fotos de alta qualidade, visualmente muito bem feito. Só que ali existia um grande erro, né? Porque se não veio nenhum, simplesmente nenhum paciente, alguma coisa estava faltando, você concorda? Então, eu aposto que você, inclusive, deve conhecer muitos casos como o dele, de fisioterapeutas que investiram muito em marketing e não tiveram retorno. Ou você mesma, né, investiu muito em marketing e não teve retorno, ou você está começando a investir e ainda não sabe por onde, né? Mas no caso dele, um grande erro que tinha ali, ele simplesmente fazia a promoção da especialidade dele. E quando a gente vai se conectar com o nosso paciente, a gente precisa dar o foco nas dores dos nossos pacientes e a gente vai entender lá no passo a passo como fazer isso, né? Um dia também teve uma fisioterapeuta que, inclusive, me escreveu no Instagram o relato dela. É uma fisioterapeuta que tinha mais de 10 anos de formado e antes ela trabalhava dentro de um clube onde ela dava pilates e há 4 anos ela tinha montado o consultório dela. Quando ela montou o consultório dela, ela tinha exatamente 3 pacientes, isso depois de 4 anos, 3 pacientes particulares ativos. Para vocês fazerem ideia aí, mesmo que você não tenha noção de quanto custa manter um consultório, né, com suas despesas fixas, você já deve fazer ideia que 3 pacientes não são suficientes nem para fazer o pagamento das despesas fixas desse consultório. Quanto mais viver de pacientes particulares quando a gente está falando de 3 pacientes particulares. Inclusive, né, ela já tinha tentado de tudo, e o marketing era uma das coisas que ela tinha feito, gasto tempo, tinha gasto dinheiro, nesse caso ela não entrou em detalhes, né, o quanto ela investiu, mas o que ela fala é que mesmo investindo muito tempo e muito dinheiro em marketing, promovendo os serviços dela, ela não conseguia sair do número 3 de pacientes particulares e que isso estava deixando ela realmente muito preocupada, né? Porque ela não estava conseguindo pagar as despesas, então ela sempre estava no negativo. Então, olha só a importância de fazer um marketing da maneira correta. Porque promover por promover o seu serviço não vai colaborar. Você tem que ser intencional naquilo que você produz, naquilo que você fala, com quem você fala. Caso contrário, você falar com todo mundo, você não está falando com ninguém.